acha que o Aqui e Agora dá certo hoje? Ah, brother, É eu aqui difícil falar, né. eu acho difícil falar, porque é o seguinte, eu a no E o meu no povo na meu TV, no você meu acha que ponto daria de no certo? meu ponto é porque hoje as pessoas não existem mais, o Hylton Franco não existe mais, o povo na TV era o era Mas era você acha que aquele eu te falo assim, aquele modelo de aquele programa, formato. aquele formato de Olha, programa? era um formato muito bem feito, porque era um formato de utilidade pública, né, A tarde inteira, né, ajudava cara, a muita gente, tarde inteira. ajudava muita gente, as pessoas iam para lá para reclamar. É, E o que que acontece? Quando você bota defesa do hoje tem a consumidor. internet, né, que as pessoas botam ali a parada. Mas naquela época, quando a pessoa ia lá reclamava: "Olha, na minha rua, não tem esgoto", não sei o que lá, na mesma Eu me hora, lembro, pá, o prefeito já pá, a prefeitura já, entendeu? Então era um programa de utilidade pública. Tinha é, parte que era mais leve, que era a minha parte, que a gente fazia sim, graça. O sim. Wagner Monte era um cara que era chamado do Chicote do Povo, que era um Isso, cara que era isso, representante do povo, que, era. porra, xingava todo mundo, falava as coisas, papapá, tipo um Cidade Alerta hoje em dia, né, quer dizer, É, um cara. é, E tinha o Roberto Jefferson, era o advogado do era. programa, a Cristina Rocha era Era um era programa era aquela menina que interessante, era né. jornalista, bonita, e fazia as entrevistas mais leves também, mas às vezes quando tinha que dar uma hoje em Eu te dia. pergunto isso porque eu acho que a gente vive uma fase tão nostálgica, né, acho que as pessoas têm muita saudade do que a gente É, viveu, do que a gente fez lá atrás. Eu tô achando que as pessoas estão bastante focadas em ter esse resgate, de mostrar para essa nova geração como é que é, era, né, porque as pessoas não têm essa memória. As pessoas que nos acompanhavam, né, desde que eram pequenas, na sala com os pais e tudo, ainda tem essa memória emotiva que os pais passaram, mas tem muita gente nova aí que não tem ideia, né, do que foi. essa é o tal negócio, né, bicho, ó, por exemplo, é insubstituível hoje em dia o Silvio Santos da vida não vai existir nunca mais, pode Ah, passar 100 não. anos que não vai Não. existir. Agora, existiram programas que hoje em dia, se fossem bem feitos, bem dirigidos, entendeu? Com pessoas, tem muita gente boa ainda aí que pode, de repente, fazer Mas você lembra o programa. que que o Silvio falou pra gente quando a gente assumiu o show de calouros? Ele chamou a gente no camarim e falou assim: "Olha, vocês vão ficar com o programa aí, mas eu não acredito em novos animadores". Isso quando vocês já começaram a apresentar, né? Porque Você não chegou a eu não, apresentar, eu não? estava na Globo. Ah, ele chamou a gente no camarim e falou isso. Eu em 90 Ele fui pra falou isso: Globo. "Eu não acredito em novos animadores". Ele Ele falou. entregou o programa pra gente e falou Ela tá falando porque é o seguinte, em 90, eu acho que ele é, parou de fazer o show de calouros, não foi? isso, E ele botou vocês como. Cada um A gente passou para os apresentava. sábados, antes o programa era todo domingo, a gente parou de fazer o programa aos domingos, passamos aos sábados à tarde, entendeu. E aí 4 jurados, eu, a Elke, o Wagner, o Décio e a Flor, a gente Revezava, a né? gente revezava lá e uma semana cada semana apresentava. Mas aí, cara, foi muito bom, ele entregou o programa pra gente apresentar e eu fui bastante resistente até para apresentar, o Vanderlei Villanova foi que me convenceu, e aí ele falou assim: "Eu não acredito em novos animadores". Eu falei: "Pô". Vem cá, você tinha umas conversas, você era muito amiga do Silvio Santos. Aliás, é o seguinte, até vou falar uma coisa aqui, que eu não me lembrava, mas me lembraram hoje. Você só entrou no júri porque Você. eu atrasei e você vê como é, você me deve um dinheirinho, Sônia, sabia? Você devia botar todo Ah, dia na minha olha, conta. você não fala Você isso, porque se você for olha, fazer aí, você me deve você muito escuta, mais. você devia botar um dinheirinho na minha conta, porque se Sei. você hoje é a Sônia Lima conhecida, foi graças ao Sérgio Malandro, que chegou atrasado no Não, a programa, oportunidade e eu foi, não mas para entrei chegar aqui eu não dependeu entrei de no programa mim. eu não entrei no É. programa, e como é que foi isso aí? Você Não, lembra isso disso? aí eu ficava muito brava, porque quando eu entrei para trabalhar como telemoça, eu era uma pessoa que não errava. Eu sou uma pessoa que busco eu sou meio perfeccionista e isso é meio irritante, tá, a Rose aí que não me deixa mentir. Eu tenho meio toque e sou perfeccionista. Então, assim, eu não errava, e ele adorava trabalhar comigo como telemoça. Aí, aconteceu que eu fui ficando com excesso de programas e eu ficava brava, porque o que eu ganhava não dava. Eu não tinha aceitado ser telemoça para trabalhar todos os dias, porque eu tinha fenite, tinha desfile, tinha fotos, eu era modelo. Tu E o foi modelo no Silvio Japão, né, tu foi modelo no Japão, o não meu foi? primeiro contrato foi no Japão, é Você para era modelo Jupon conhecida. Cosméticos, foi para o Japão, isso em 78, 78. E aí, ele me escalava para todos os programas, porque eu não errava, ele gostava de trabalhar comigo. E aí, se não bastasse isso, ele começou a me escalar para fazer o show de calouros, e não tinha necessidade de eu estar no show de calouros. Você se lembra
que ficava a Marcinha, A Marcinha e era a eu esposa do ficava do Eubank, outro né? Aquela lado. esposa de É. Eubank, a Marcinha e tinha uma Aí lourinha também, não, não a tinha? Ivani, mas a Ivani Ivani. veio depois da Márcia. E eu ficava do outro lado sem fazer nada, você lembra? Ele me fazia ir todo domingo, e quem tinha atividade é quem ficava ali Era a Márcia. e eu não tinha atividade. Eu ficava do outro lado só assistindo tudo. E eu É, falava: "Pô, Valentino, sacanagem, hoje é domingo, você me faz vir aqui pra quê, não sei o quê". "Fica aí, porque eu sei o que eu tô fazendo", Valentino, quer dizer, "Fica aí". é. E aí, quando começava esses buracos aí, ele colocou. E aí você chegou atrasado acho que 2 vezes, né, e aí É ele porque eu vinha do Rio, você não, às vezes você vinha de show também, você fazia naquela muito época. show. Você se apresentava muito, você já tinha gravado acho Veio que os fazer seus primeiros Gugu, discos, aquelas tudo, coisas. você fazia muito. Eu me lembro que às vezes a gente brigava, você lembra? No É, camarim da Hebe, a gente não tinha lugar pra ficar, a não gente tinha, dividia o só tinha um camarim da Hebe. camarim. E era aquele carpete rosa fofinho, você lembra? Lembro, Que pô. embaixo da mesa da bancada da Hebe, era um lugar protegido, ninguém pisava na A gente. gente Então dormia a gente brigava pra dormir pra ali dormir naquele ali, canto. Quando eu vinha de Caramba, show, bicho. você vinha de show, a gente É mesmo, hein? até a gente comprar aquele furgão, né, você É, tinha um, todo é, mundo tinha um furgão, né, o a gente furgão, ficava no furgão. Furgline. Mas até chegar o furgão, a gente brigava por aquele Caramba, carpete bicho. cor-de-rosa lá embaixo, você lembra Que disso. história, hein, brother? Então, e aí, eu nem sei, eu até me perdi no que eu estava falando Eu aqui, estava fui falando lembrar. que você já era de telemoça e Então, e aí você ele me ia, você não tinha o que escalava, e aí o fazer. Valentino falou: "Eu sei que eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo". Aí você se atrasou, ele me colocou, aí ele gostou, e aí eu fui ficando ali, né, mas toda a vida com salário de telemoça, né, eu nunca ganhei um salário de jurada. E ali nasceu uma grande amizade, que você tinha uma Foi, intimidade, foi. do Silvio, a ponto até de um dia você ter fe você ter A você deu nossa uma bronca no amizade já você deu uma veio de bronca antes no você deu uma disso. bronca no Silvio Santos, não teve um Você negócio estava desse? lá, você Eu lembra? estava lá, tu deu Não, umas é que perneras, falei: assim "Pô, ela tá maluca, vai ser mandada embora". não, Ela deu bronca no foi Silvio a Santos, gente pô. teve uma briga muito feia nesse dia Como é que foi? e Conta pra gente a aí, pro gente estava lá pessoal. no júri, você lembra? E aí, aquele dia ele não estava bem, é daqueles dias que ele não estava bem, mas eu nunca pensei que o meu comentário fosse incomodar ele, mesmo sabendo que ele não estava bem, porque a gente sabia até o que a gente tinha o nosso limite. Tinha dia que tinha E dia. ele estava naqueles dias do dedo dele, ele colocou 3, aí ele colocou um pra mim, e o Tem que cara explicar o pro cara pessoal, era bom, tem que e o explicar pro cara pessoal que é o seguinte, às vezes ele tinha uma ficha, ele botava assim na ficha, coloca aí, fazia coloca aí. assim. 3 Assim, era quando ele falava 300, assim, ó, quando ele pedia que a pessoa desse o voto que ele queria que desse, ele botava assim pra 300 era 3. aí 3 é assim, Aí 3 ele é fazia ótimo. 300. Ele fazia isso muito com o Décio Pitinini, ele fazia: Comigo ele "Vai", fazia também, é, muito. contigo também. "Quanto vale o show, Sônia Lima?" Aí ela tinha que falar que era ótimo, mesmo ela não aí ótimo. Aí de pirraça, quando ela fala: "Ele é maravilhoso, esse cantor tem a voz maravilhosa, esse can", aí ele fazia assim, porque ele queria Malandro, eu acho que ele não queria era se divertir. pirraça. O Silvio, ele era Ele tão queria se gênio. divertir Não, com esse ele era negócio. tão Aí você gênio. fala: "Ele é ótimo, mas agora", aí botava um, falava: "Mas, sabe, o cabelo dele é esquisito", vai tinha que falar alguma coisa. Eu não acho que ele fazia de pirraça. Ele era tão gênio que ele fazia isso pra ver a nossa velocidade de raciocínio de sair daquilo. É, Porque ele brincava. E nesse dia, ele se divertia com isso ele aí. chegou pra mim e fez os 3. Eu: "Tá". O cara realmente era 3 bom, é comecei a ótimo. falar, tá-tá-tá. E aí quando por acaso, eu poderia nem ter olhado pra ele. Quando eu olhei pra ele, porque eu já estava na minha linha de Aí raciocínio aqui, tava um ele pegou, colocou e com a cara ele estava com a cara assim, ó. assim é pra dizer que é ruim. Ele estava com aquele, sabe quando ele tá com aquele É, beiço assim que ele fazia assim, ó? fazia Eu falei: "Ixi". Eu Porra. falei: "Cara, mas assim, sei lá, você tem alguma coisa que você me incomoda?". Eu não sei, ele me pegou tão distraída, Aí tu não sempre era abaixou a distraída. nota? Não, aí eu falei pro cara que ele era, acho que a cara do Sarney. Cara, Puta, você cara do lembra que ele Sarney. fechou e me deu um esporro? Lembro. Muito de mau gosto. Eu nunca tinha tomado um esporro dele na minha vida, nunca. E achei que ele foi de muito mau gosto ter me dado um esporro de microfone aberto naquele dia. Cara, mas aquilo doeu dentro de mim, assim, mas eu comecei a chorar. Aí você mandou comprar jujuba, eu estava cheia de Eu me jujuba. lembro. A Aracide Almeida mandou comprar picolé de coco, e eu É, ficava só de tu microfone. chorando, brother. E é louco que ele faz as coisas, e depois que ele faz, Esquece. ele se arrepende. Não, ele não esquece. Ele se arrepende, mas ele não pede desculpa. Aí o programa continuou e ele mandava pra mim e eu comecei a ser monocorde. Eu tanto, tá. Aí ele fazia assim pro Décio. Eu aqui com a minha visão que eu tenho, não é, periférica, eu vendo ele falando assim com o Décio e o Décio: "Ela tá chorando".
Quando terminou o programa, eu estava com a Show de mão cheia de caroço. jujuba, das jujubas que você tinha mandado comprar pra mim, e ele me parou ali, logo depois da sua coisa aqui, e o mexerica atrás de mim. Aí ele falou: "Você não sei o quê, você não fala comigo, você não abre a tua boca pra falar comigo. Eu não sei o que você pensa que eu sou pra você me tratar desse jeito, eu não piso mais nesse lugar". Eu me lembro disso. E aí eu me lembro que eu saí chorando, subi, a minha camareira era a Páscoa, e a Páscoa veio, minha menina, me colocou e a Páscoa querendo, porque eu chorava muito, cara, eu chorei, você lembra aquele dia? Eu Eu me chorei lembro, pô. muito, eu chorei, chorei, chorei. E aí bateram na porta, a Páscoa: "Não, mãe, deixa a minha menina, não sei o quê". E aí batia, batia, quando a Páscoa foi ver, era o Silvio na porta. E o Silvio nunca tinha subido lá. É, nunca tinha ido. Aí o Silvio todo mundo assim naquelas salinha, né, do corredor, né, só todo tinha mundo com a cara assim: "O que que vai acontecer? Porra, o O Silvio que que vai nunca acontecer?". Aí ele saiu e falou assim: "É melhor você vir gravar amanhã, senão você vai ver o que vai acontecer com você". foi. Aí eu coloquei a cara pra você que não tá entendendo, já aconteceu, eu não piso mais aqui. E fui falando por ele. Cara, e aí Surtou. cheguei em casa, contei para o meu pai. Meu pai, Mas meu você é pai, meu louco, pai né? era semi-analfabeto, né, militar, tal. Meu pai achava o máximo eu trabalhar com o Silvio Santos. Ah, Meu pai todo falava: mundo achava o máximo. minha filha, você tem um emprego". Meu pai, o importante para mim era ter carteira assinada, ter fundo de garantia, ter sala, não importava quanto você ganhava, você tendo aquela garantia para ele estava o máximo. Aí meu pai me convenceu e eu fui trabalhar no outro dia. Aí é que você, engraçadinho, fez aquela piada, porque eu cheguei lá, tinha flores, tinha chocolate, aí você: "Ai, Silvio", começava a chorar Claro, durante o porra. Eu falei: "Pô, ela chorou, ganhou um monte de coisa, bicho". Aí eu comecei a abrir o programa. Silvio Santos, você não Mas a sabe. desculpa não veio. Vieram as flores, vieram o chocolate, mas as desculpas não veio.